Nós temos muito para aprender com a natureza. Nós podemos aprender com a adaptação, com a lei da sobrevivência. Nós podemos aprender como superar obstáculos diante das dificuldades no meio da natureza. Quando estamos em meio à natureza e acontece de cair um raio em determinado lugar, ou pega fogo em certas partes da floresta, da mata, a natureza não necessariamente chora, entre aspas, ela simplesmente se adapta àquela situação. E a gente pode aprender muito com isso, sabe? Por quê? Na maioria das vezes que nós enfrentamos situações do dia a dia, do nosso cotidiano, o que acontece com a gente? A gente luta com as emoções. Muitas vezes brigar com essas emoções, brigar com o que sentimos, faz com que as emoções fiquem mais difíceis ainda. Então, além de uma emoção difícil que a gente tem que lidar, a gente começa a brigar com essa emoção difícil, querendo tirar. Por exemplo, se você passa por uma dificuldade, está sentindo ansiedade pra caramba, você, além de sentir ansiedade, você começa a querer, poxa, eu não posso sentir ansiedade, começa a brigar com você. E, em vez de aceitar aquela situação, como acontece nos ambientes igual à natureza, né, como na natureza, nós queremos arrancar fora. E quando a gente tenta arrancar fora, pior fica, mais dor traz, mais sofrimento traz. E a natureza tem muito para nos ensinar. Esse lugar aqui é muito bonito. Vou tentar contar algo aqui que possa fazer sentido para você. Se liga no cachorro brincando lá atrás, bonitinho. Foi mal, vou voltar agora, foi mal mesmo, voltamos pro conteúdo. Alguns anos atrás, eu tive uma experiência relativamente negativa na minha vida, que eu estive apaixonado. Cara, tá apaixonado não é um problema, foi um problema pra mim, pela forma que eu lidei, mas eu vou explicar agora, tá? E o nosso mecanismo de quando a gente tá apaixonado é sentir tudo muito, né? A gente se apega. E apegar faz a gente se sentir com um certo poder de ter que ter aquilo, mas a gente nem sempre tem aquilo que a gente quer, né? A gente nem sempre tem aquilo que a gente deseja. Eu acho que estar num ambiente como esse, a gente aprende a soltar mais. A gente aprende a liberar mais, deixar as coisas irem. Do que é nosso vai ficar, o que não é nosso vai embora. A paixão, ela tem disso, da gente querer travar uma guerra para aquilo estar com a gente. Mas eu comecei, além de sentir a paixão, comecei a ficar muito ansioso, querendo que aquela paixão passasse, que eu não sentisse aquilo, que eu não sentisse aquela emoção. Cada vez que eu tentava arrancar aquela emoção de mim, mais forte ficava as emoções difíceis. Então eu comecei a sentir ansiedade, comecei a sentir insônia, comecei a sentir emoções extremamente duras e difíceis, sabe? E as coisas foram ficando um pouco mais difíceis emocionalmente. E aí eu me encontrei com essa filosofia de que a vida e as experiências emocionais, elas são como água, não dá pra gente agarrar, porque toda vez que a gente segura, ela escapa da nossa mão. E essa luta constante de segurar faz a gente se prender mais e mais na experiência. A grande sacada que a gente pode aprender em ambientes como esse, de natureza, é que a natureza, ela se adapta às situações muito facilmente. Então, quando há queimadas, a floresta, ela nasce dessas queimadas, ela ressurge com um ambiente mais propício. Quando algumas árvores caem, a natureza não fica chorando quando árvores caem. Quando cai um raio, ela só se adapta e cresce novamente, se desenvolve. Ela não precisa brigar consigo mesmo, porque não existe um mecanismo satisfatório para o ser humano quando a gente briga com a gente. Pelo contrário, quanto mais a gente briga, mais forte ficam as emoções difíceis. E um princípio que a gente precisa aprender é deixar ir embora. Vai embora. Permitir que as emoções, elas passem por nós como se fosse um fio terra. Quando cai o raio na sua casa e tem um fio terra, a energia, ela vai passar por aquele fio e ir embora de volta para a terra. E as emoções difíceis, talvez você está vivendo um momento de ansiedade, de solidão, vai passar. Toda solidão passa, toda dor passa.
e permitir que essa dor vá embora, sem brigar com ela, sem entrar no mecanismo de briga emocional. Faz sentido o que eu tô te falando? Então eu tô aqui hoje para falar para você aprender com as situações difíceis, aprender com os momentos difíceis e não deixar eles te dominarem. Você não precisa ser dominado pelos momentos mais difíceis que você está vivendo. É possível superar. Assim como tá vendo aquela água caindo, ela não fica parada, estática. A água cai e flui. Assim são os momentos difíceis que você está passando. Eles vão vir, mas eles vão fluir e vão embora. Porque não existe, não tem como. Você não pode, escuta bem aqui. Toda vez que você pisa no rio, você sai dele e pisa nele de novo, não é o mesmo rio. E nem você é o mesmo. Toda vez que você pisa no rio, você é uma nova pessoa. E o rio é uma outra água. Então, viva as experiências que você tiver que viver, aprendendo com elas, superando elas, passando por elas, crescendo com elas, se desenvolvendo com elas. Porque se você ficar brigando com a situação que você está vivendo, esperando que as coisas melhorem, esperando que exista uma solução mágica, você vai só sofrer cada vez mais. Então, o que nós mais precisamos hoje é aprender com a natureza, aprender com o rio, aprender com as águas, aprender com a cachoeira, que as coisas vêm, a água vem, ela cai dali, a água cai dali, ela desce e vai embora por aquele outro rio, descendo. Então aprenda que é possível deixar as emoções fluírem e nós precisamos deixar as coisas irem embora para vir coisas novas na nossa vida. Eu espero que essa pequena reflexão faça sentido. Gravei com muito carinho, tirei um tempo aqui do meu passeio, que eu vim aqui nesse lugar maravilhoso. Tirei um tempinho aqui para tirar uma reflexão mesmo, porque não apenas como uma reflexão, é algo que eu aplico na minha vida, que tem me ajudado muito, tem me gerado resultado, tem me abençoado, e eu queria te abençoar com essa mensagem, e eu espero que faça sentido. Se você gostou, deixa um like aí, deixa uma mensagem aí para mim também, um comentário, se esse conteúdo faz sentido. Se tem alguma dúvida, também me manda. Espero que as coisas que eu falei façam sentido para você. Um grande beijo. Essa natureza é linda demais, maravilhosa, perfeito.